Você já se perguntou como uma civilização conseguiu erguer monumentos que desafiam o tempo, desenvolver uma escrita milenar e influenciar o mundo até hoje? Prepare-se para uma viagem imersiva pela terra dos faraós, o Egito Antigo, um império de deuses, ouro e eternidade. O Egito Antigo nasceu às margens do lendário rio Nilo, uma dádiva natural que transformou o deserto em um oásis fértil. Suas cheias regulares garantiam colheitas abundantes e permitiram o florescimento de uma das civilizações mais duradouras da antiguidade. O Egito é uma dádiva do Nilo, já dizia o historiador grego Heródoto. Sem ele, não haveria cidades, templos nem pirâmides. O controle das cheias e o planejamento agrícola foram os primeiros passos para a organização social e o surgimento do Estado egípcio. O Egito Antigo durou mais de 3 milênios, entre c. 3100 a.C. e 30 a.C., e é tradicionalmente dividido em períodos Antigo Império, c. 2686-2181 a.C., conhecido como a Era das Pirâmides. Esse período marcou o auge da engenharia egípcia. Faraós como Djoser, Quéops, Khufu, Khefren e Miquerinos deixaram como legado as majestosas pirâmides de Saqqara e Gizé. O arquiteto Imhotep, sob o reinado de Djoser, projetou a pirâmide de degraus, considerada a primeira estrutura monumental em pedra da história. Durante esse período, o faraó era visto como uma encarnação divina, filho de Ra, o deus Sol. Ele controlava todas as terras, riquezas e instituições religiosas, sendo o centro de um estado teocrático. Primeiro período intermediário, c. 2181-2055 a.C. Com o declínio do poder central, surgiram guerras civis, fome e fragmentação do poder. Diversos nomarcas, governadores regionais, passaram a disputar o controle das regiões. Médio Império, c. 2055-1650 a.C. Reconstrução e estabilidade. Com Mentuhotep II, o Egito é reunificado e experimenta um renascimento político, artístico e econômico. Os egípcios expandem seu território para a Núbia, garantindo acesso ao ouro e incentivam o comércio com a Ásia e o Mediterrâneo. A literatura floresce com obras como As Instruções de Ptah-hotep e contos populares, e a arquitetura funerária se refina com templos escavados em rochas, como os de Beni Hassan. Segundo período intermediário, c. 1650-1550 a.C. Invasão dos Hicsos, povos semitas que introduziram ao Egito novas tecnologias militares, como cavalos e carruagens. Embora vistos como invasores, sua presença também impulsionou inovações no campo bélico e agrícola. Capítulo 3. Novo Império, c. 550-1077 a.C. O auge do Egito. A expulsão dos Hicsos marca o início da era mais gloriosa do Egito. A dinastia 18 inaugura um período de expansão militar, riqueza cultural e construção em larga escala. Principais faraós: Hatshepsut, 7479-458 a.C., a rainha faraó. Governou com habilidade, incentivou expedições comerciais, como a de Punt, e construiu o magnífico templo mortuário de Deir el-Bahari. Thutmose III, um dos maiores estrategistas militares, expandiu o império até a Síria. Amenófis IV, Akhenaton, tentou instituir o monoteísmo com o culto exclusivo a Aton, o disco solar. Mudou a capital para Akhetaton, atual Tel el-Amarna. Tutankhamon reverteu as reformas religiosas do pai e morreu jovem. Sua tumba, descoberta quase intacta em 1922 por Howard Carter, fascinou o mundo. Ramsés II, o Grande.
Governou por mais de 60 anos. Construiu templos gigantescos como os de Abu Simbel e celebrou o primeiro tratado de paz registrado da história, com os hititas. Capítulo 4. Sociedade egípcia, uma pirâmide de funções. Sociedade egípcia era extremamente hierarquizada. Faraó, governante absoluto, mediador entre deuses e homens, vizires e nobres, administravam o país e os templos. Sacerdotes, zelavam pelos rituais, dominavam o conhecimento astronômico e medicinal. Escribas, responsáveis por toda a escrita e contabilidade, fundamentais para o funcionamento do Estado. Artesãos e comerciantes produziam desde joias a sarcófagos, exportavam papiro, linho e ouro. Camponeses trabalhavam nos campos em regime de tributo, escravos, prisioneiros de guerra, com direitos limitados, mas não eram a base da construção das pirâmides, como se pensava. Capítulo 5. Cultura, arte e religião. A religião estava presente em tudo, da política à arquitetura, da agricultura à medicina. Deuses e crenças. Ra, deus do sol Osíris, deus dos mortos Ísis, deusa da maternidade e magia Anubis, deus da mumificação Tot, deus da sabedoria e da escrita. O culto aos mortos era essencial. Acreditavam que o corpo precisava ser preservado para a alma, o Ka, continuar sua existência no além. Por isso, praticavam a mumificação com técnicas extremamente refinadas. As tumbas eram verdadeiros palácios subterrâneos, repletas de oferendas, amuletos e textos como o Livro dos Mortos, guia espiritual da alma na jornada pelo submundo. Capítulo 6. Arquitetura e ciência. Os egípcios dominaram a engenharia, astronomia e medicina. Construíram as pirâmides com precisão impressionante. Criaram o calendário solar de 365 dias. Desenvolveram técnicas cirúrgicas e diagnósticos documentados em papiros como o de Ebers. Os templos como Karnak e Luxor eram centros religiosos e políticos com colunas imensas, obeliscos e inscrições detalhadas. Capítulo 7. O declínio após o novo império. O Egito enfrentou novas invasões. Líbios, núbios, assírios e persas. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquista o Egito e inicia o período greco-romano, com a famosa Cleópatra VII, última rainha do Egito, que tentou resistir ao Império Romano. Com sua morte em 30 a.C., o Egito tornou-se província de Roma, encerrando oficialmente o capítulo do Egito faraônico. O Egito Antigo não é apenas história, é uma ponte entre o passado e o presente. Seus símbolos estão nos museus, nas tatuagens, nos filmes e na nossa imaginação. Se você curtiu essa jornada pelo mundo dos faraós, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama a história. Até a próxima viagem.